mercado de comunicação está passando por uma série de desafios e eu reuni um time de mulheres poderosas que estão à frente da comunicação das maiores agências de propaganda do país. Muito obrigada pelo esse bate-papo, por me receberem. A gente está aqui com a Luciana Munarete, a Cláudia Nascimento, Sandra Azedo, a Fernanda, a Dani Barilha, a Paula Gane, enfim, a gente está aqui com um time de peso. Eu queria que vocês começassem contando como está sendo esse período de quarentena, qual foi o maior desafio até agora? Bom, Elisângela, muito obrigada pelo convite, muito bacana poder conversar com você nesse momento tão especial e difícil que a gente está vivendo e com as meninas do mercado, que às vezes a gente nem tem tempo para trocar ideia, então esse vai ser um fórum muito bacana. Eu agora, como sou uma consultora, tenho clientes da área de comunicação e tenho clientes de outras áreas, como a área da saúde, inclusive um hospital. Então, está sendo um momento bastante difícil, tanto internamente, a gente se organizar, né, as rotinas de dentro de casa, como nesse relacionamento com o cliente. Eu tenho sentido da parte dos clientes uma valorização da nossa profissão, mais do que nunca, nos consultando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E aí acho que a mensagem assim, mais simples que eu posso passar agora, que eu tenho passado para eles, é o bom senso, né? A gente sempre tem que ter bom senso, acho que agora mais do que nunca. Porque tem muita gente que tem notícia boa para dar nesse momento, coisas interessantes acontecendo, né? Será que a gente tem que falar sobre isso agora? Vamos esperar um pouquinho. Como que quem está em casa, que tem parentes doentes, amigos doentes, ou morrendo, ou perdendo o emprego, como que essas pessoas vão reagir, né? Então, mais do que nunca, acho que agora é um momento de fazer as coisas com muita calma, muita conversa, e entender exatamente o que a gente pode falar e para quem falar. Para mim foi um pouco diferente, né? Porque eu saí da David depois de 9 anos no grupo, no dia 17 de março, e no dia 18 comecei na UMAP, quando a agência já estava em quarentena, as pessoas já estavam em casa. Então eu fui um dia para a agência para pegar meu computador e desde então estou trabalhando de casa. Então, assim, me integrar com toda a agência de casa, com todo mundo trabalhando em casa, com certeza para mim está sendo um desafio a mais. Mas quando eu olho um mês, né, um mês se passou, eu vejo assim o quanto que a gente já conseguiu evoluir nisso, porque a agência me recebeu de braços abertos, então todo mundo super disposto a me ajudar, a fazer com que de fato eu faça parte do dia a dia da agência. Então já posso dizer que hoje eu estou familiarizada, mas no início foi um susto muito, muito, muito grande. A UMAP é uma agência grande, a gente tem vários clientes que estão fazendo comunicação nessa época, porque de alguma forma tem algum envolvimento, né? A gente tem o Bradesco Seguro, que tá ajudando a construir o canal, a gente tem Boticário, que entrou no ar com 2 filmes, a gente tem Eric, então, assim, tem vários clientes que fizeram comunicação nesse período. Então, para mim, estão sendo dias bastante agitados aqui na agência e que com um pouco mais por conta dessa integração que teve que ser mais intensa à distância e uma experiência que eu nunca tinha vivido antes. Passei pela mesma experiência da Sandra, que eu cheguei no dia 16, também só fui para RH Central, peguei meu computador, voltei e cá estou. A gente tem reuniões diárias também lá na agência, com toda a diretoria. Eu fui muito bem integrada com o time incrível da Talent, foi uma surpresa extremamente positiva para mim, trabalhar com eles. A gente também tem muita coisa rolando, tem Ipiranga, lançamento de Ultragás, a gente fez uma ação com a Tilibra também muito legal. E o que eu senti foi que os clientes não pararam em 1 minuto, muito pelo contrário, tem muita coisa na agência acontecendo e somando esse cenário que já é um desafio para todas nós, somar essa história toda de não conhecer ninguém pessoalmente, de você querer, acho que a Sandra também vive isso, né? De falar, não, vamos ver isso daqui, mas quem faz? Ou então me colocam num grupo, eu falo, gente, eu não sei quem é essa pessoa. Acontece, mas também muita parceria em tempo integral. Estou bem feliz lá. E você, Cláudia, está trabalhando mais do que trabalhava até antes? Porque quando a gente pensa em home office, às vezes fala, não, vai ser uma vida mais tranquila. E eu percebi que, assim, a gente tem trabalhado muito mais, pelo menos eu, assim, estou com uma rotina muito intensa.
qual foi o seu maior desafio? Como é que está sendo o trabalho para você? Olha, Eli, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? A gente está sempre atrás das câmeras, acompanhando os executivos, fazendo treinamento, e agora é a gente aqui sendo entrevistada. Obrigada pela oportunidade de estar aí com essas profissionais super renomadas do mercado. E então, não vou nem entrar na questão de afazeres de casa, mas a minha impressão é que nós da área da comunicação, a gente acabou trabalhando, a gente não teve muita trégua, a gente está trabalhando bastante, a gente sempre trabalha, está trabalhando um pouco mais. No momento em que a gente veio para casa, né, de home office há mais de um mês, eu percebi que todos os clientes estavam revisitando estratégias, né, para ver o novo cenário, como vão fazer as novas campanhas, porque aquilo que fazia sentido antes passou a não fazer. E a gente passou a ter um olhar voltado para dentro de casa, não só nós, mas eu acho que as pautas jornalísticas também. Então, a gente conseguiu cavar muita coisa institucional, os olhares estavam curiosos para saber as movimentações das agências nesse momento. Como foi todo esse trabalho de levar todos os colaboradores, de repente, para casa, né? E, então, muitas entrevistas, muitas pautas institucionais. E de 2 semanas para cá, eu percebo que até um pouco mais, os clientes já revisitaram, já fizeram uma nova estratégia, já estão com coisas incríveis no ar, muita ação com cunho social, né, que é o que a gente precisa nesse momento. Então, para a gente é um grande aprendizado também, a gente aprende com tudo isso, porque até o tom da comunicação muda. A ação passa a ter muito mais importância do que qualquer outra coisa. Nós, de agências que já, em geral, não somos os protagonistas da comunicação, né? Que a gente faz a comunicação, em geral, para o cliente, para a marca anunciante. Dessa vez, a gente ainda é um pouco menos e tudo bem, porque a gente está fazendo acontecer. Eu acho que dessa vez a gente está mesmo fazendo diferença no negócio das marcas, e as ações estão tomando proporções maiores do que comunicação em si. E é isso aí. Paula, obrigada por me atender aí. Você que está num lugar super especial, parou o seu carro só para fazer esse call aqui, essa reunião com essas pessoas tão especiais. Eu queria que você me falasse como é que tá. Você estava de férias até agora, não sei se já voltou ou não. Como é que está sendo essa rotina para você e quais são os principais desafios até agora que você viu? Bom, tô só com amigas aqui, né? Porque eu amo todo mundo que tá aqui. A Lu não conhecia, mas já amo também. A gente parou de trabalhar no dia 13 de março e eu entrava de férias no dia 30. E obviamente que eu não entrei de férias porque não dá para estar de férias no meio da maior crise da história desde a Segunda Guerra Mundial. Então eu continuei trabalhando aí a todo vapor. Acho que tem 2 desafios. Um que é o nosso pessoal, né, de equilibrar a vida pessoal com o trabalho, e o outro que é tocar como que a gente faz o nosso trabalho dentro desse cenário de crise. Eu tenho sempre a preocupação com a Publicis, com a marca da Publicis, inclusive porque é uma marca que dá nome a um grupo, da gente, de cautela, assim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de nunca ser omisso e nunca ser over, a gente tem que ter o cuidado de nunca resvalar num oportunismo, assim. Eu acho que isso vale tanto para as agências quanto para as marcas com as quais a gente está trabalhando. A gente tem um grupo, eu, Fê, Sandrinha, de PRs, que a gente fala muito disso, assim, né? Dessa ponderação, desse equilíbrio que a gente tem que conseguir chegar com as marcas com as quais a gente trabalha e com as nossas agências, né? Então, acho que esse é o principal desafio nesse primeiro momento, assim, de estar presente, de estar se comunicando, mas de tomar cuidado para não parecer uma coisa... Teve alguém, eu acho que foi o Anselmo da Gut, que falou, é uma pandemia, não é um briefing para Cannes, né? E eu acho que é bem isso. A gente tem que tomar muito cuidado porque a população está toda sensível, nós estamos sensíveis. Tem dias que você está trabalhando, de repente sua estagiária tem um problema porque alguém da família dela pegou Covid, você tem que ter essa consideração. Então, eu acho que é uma situação muito especial e que a gente tem que tomar atenção, ter atenção com tudo isso na hora de desenvolver o nosso trabalho. Também é um prazer para mim estar aqui com todas vocês. Todas eu conheço bem, todas são maravilhosas. Todas eu tive em algum momento, algumas eu tive em algum momento a oportunidade de trabalhar mais junto e algumas eu trabalho, né, como colega, como amiga. Então eu me sinto muito super à vontade de estar aqui.
Eu concordo com o que todo mundo falou até agora, principalmente com essa questão da gente saber ter um discurso comedido para que a gente não seja oportunista, como a Paula falou, como todo mundo por aqui falou, mas que a gente também se posicione, né? Que a gente traga assim, à tona o que a gente tem que mostrar. Eu acho assim, todas nós somos profissionais aqui que trabalham com marca, com imagem, com reputação. E aí a gente sabe que reputação você não constrói de uma hora para outra, que reputação você não mostra na crise, que pelo contrário, na crise você, na verdade, descasca ali, você mostra realmente a reputação que você vem construindo há anos, seja ela de uma pessoa, seja ela de uma marca, seja ela de um produto, de uma agência, né, de uma empresa. Então, a crise mostra exatamente isso. Eu acho que as marcas, pessoas, empresas que trabalharam bem essa comunicação, né, corporativa, essa imagem que ela tem que ser perene, ela sempre tem que estar aí sendo desenvolvida, elas conseguem conversar melhor com o seu target, com o seu público agora. Então, tem essa questão. E outra coisa é o seguinte, eu acho que o PR, a comunicação corporativa, eu tenho conversado muito isso com as meninas do grupo, que assim, tem um valor muito grande no dia a dia de qualquer construção de imagem, né? E principalmente numa crise. Porque num momento como esse, as pessoas estão mais vulneráveis. E quando eu falo pessoas, eu estou falando assim dos stakeholders que a gente conversa. Porque a gente conversa assim, o que a comunicação corporativa acaba fazendo, né? Eu brinco às vezes com a Paula Gunning, que a gente acorda tendo que definir qual é o layout da xícara do café da agência. No meio do dia a gente está passando um press release para a imprensa e no final do dia a gente está fazendo media training, né? Com os nossos porta-vozes. Então, quando a gente pensa em comunicação, nesse momento de crise, a gente vira um comitê, porque assim, não existe uma crise pré-anunciada, né? Então, o que a gente já tem que ter? A gente já tem que ter ali estabelecido algumas ações para que facilite quando a gente realmente tem um problema. Como é que a gente conversa com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores? Porque a gente sabe que a crise tem hoje, está todo mundo sem emprego, está todo mundo com problema, mas se Deus quiser, amanhã, esse amanhã eu não sei, mas esse amanhã, se Deus quiser, não será tão longe, o mercado melhora e o colaborador vai lembrar como ele foi tratado, né? Então, isso é um trabalho de comunicação junto com o RH, de como a gente está tratando, de como a gente está levando as informações, de como a gente está sendo transparente com as pessoas, no meu caso, que trabalho dentro de agência de propaganda na Léo Burnet, da Léo Burnet. Como é que a gente também está trabalhando os nossos porta-vozes para que eles se posicionem de uma melhor maneira possível com o cliente, com a imprensa, com o público interno. É uma área que realmente eu acho que segura ali muito essa questão de crise, né? Quando a gente fala de pessoas, de consumidor, de marca, de imagem. É uma pressão maior. A Sandra e a Dani, que acabaram de entrar, principalmente em duas grandes empresas, eu acho que todo mundo está sentindo um pouco mais de pressão, mas talvez a barra fique um pouco mais alta até para vocês duas que entraram agora? Quando a gente fala que a gente está trabalhando muito, pelo menos na UMAP que eu sinto, eu não acho que é porque os clientes estão colocando mais trabalho na rua. Eu acho que a maioria dos trabalhos, pelo contrário, ela foi cancelada porque elas não cabiam mais para o momento atual. Tinha muito, a gente tinha campanha pronta de Boticário que teve que ser cancelada porque não dava para colocar com aquele mote uma campanha no ar. Então nós tivemos que refazer a campanha. Isso tudo dá trabalho. As decisões que eu acho que eram mais facilmente tomadas antes, hoje elas demoram mais, porque você tem que pensar, será que essa comunicação está adequada para esse período que a gente está vivendo? Então, eu acho que às vezes os processos se tornam um pouco mais lentos, porque a gente tem que pensar duas vezes para saber. Uma das meninas aí mencionaram isso. Será que essa comunicação é adequada? Será que quem está recebendo ela, que está perdendo um parente ou que está com alguém no hospital, como é que ela vai receber isso? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, os processos, eles se tornam um pouco mais cuidadosos e, às vezes, a gente acaba trabalhando mais por conta disso, porque tem que refazer, porque tem que avaliar se é adequado para o momento. Então, eu acho que é um pouco isso do que está acontecendo, sabe? Eu concordo com a Sandra, tem muita refação. Eu não senti pressão, até por ser nova e tudo mais, que você comentou, eu não senti essa pressão, muito pelo contrário, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais parceiras. E essa parceria, ela acaba
sendo transmitida nas campanhas e nas ações que as marcas querem fazer também. Então, acho que esse momento de um cuidar do outro, de tentar entender, de praticar um pouco mais até a empatia, deixa tudo muito mais leve de ser trabalhado. A gente tem muitas ações de comunicação interna, que eu acho que isso é a maior pressão que eu coloquei para mim como meta, para trabalhar essa questão de vamos conversar com todo mundo da equipe em todos os dias. A gente tem muita coisa em relação a isso também no Grupo Publicis, mexendo bastante coisa. E eu não senti tanta pressão, não, pelo contrário. Eu senti muito mais parceria do que pressão. Muita empatia da parte de todo mundo. O PR já estava vivendo um momento de grande ascensão. Eu pelo menos percebia muito quanto os anunciantes, quanto os clientes estavam mais preocupados com as estratégias de comunicação e o quanto essa área pode ajudar na hora de incrementar até mesmo os negócios. Vocês acham que essa crise também será uma oportunidade para ressignificar a área, o PR? Eu acho que o PR, ele não é, assim, a minha visão, ele não é aquele departamento releaseiro. A campanha ficou pronta, então você faz o release e vai divulgar. Eu sempre tive a oportunidade, tanto na Ogilvy, na David, e fui abraçada na UMAP agora, as pessoas me trouxeram por conta disso, por ser um departamento que surge quando a ideia ainda está nascendo. Quando a criação vem contar aquela ideia para você e ela nem contou para o DC dela ainda, porque ela quer saber como é que o PR vai fazer com que aquela ideia se potencialize. Então, muitas vezes eu ajudei em projetos na Ogilvy, por exemplo, o RIC Brasil, que a gente ganhou o Leão de Ouro com esse projeto. Eu trouxe a pessoa, a jornalista, que treinou o robô. Eu ficava todos os dias, ela vinha, uma amiga minha do El País, que escreveu a biografia do Marcelo Debrecht, enfim, uma jornalista super conceituada. Ela vinha para a Ogilvy e a gente treinava aquele robô todo dia, porque ele precisava falar como se fosse um empresário corrupto. Então, assim, foi um projeto que a criação teve a ideia. E é o que eu sempre falo, nenhuma ideia é nada sozinha, porque ela precisa ser viabilizada. E eu acho que o PR tem que entrar muito como um viabilizador daquela ideia, ajudar a criação e todas as áreas a colocar aquela ideia na rua. Não é fácil, eu acho que isso não é fácil, porque às vezes não é toda a criação que permite isso. Eu tive a felicidade de trabalhar em agências que me permitiram isso, e onde eu fui muito feliz, e chego na UMAP também com essa expectativa, e já vi que tenho grandes oportunidades para fazer o mesmo trabalho que eu fiz nas outras agências. Isso, para mim, é o que me faz feliz, e eu gosto de trabalhar em agências que têm esse perfil. Mas eu sei que as agências têm perfis diferentes, e às vezes esse tipo de trabalho que eu faço, ele não tem a mesma oportunidade, ou ele não pode ser tão rico em outras agências. Os últimos trabalhos que eu tinha feito estavam muito sempre ligados a eventos, a ações de relacionamento, a ações com influenciadores. E aí, de repente, a mídia tradicional, a imprensa tradicional começou a ser valorizada, ainda bem, em todo o país, né? Hoje é a grande fonte de informação nessa pandemia que a gente vive. E eu percebi também da parte dos clientes um interesse de voltar para essa grande mídia. Então, coisas que a gente não fazia há muito tempo, sobre redação de artigos e tal, está voltando. Em parte, eu consigo ver isso como um resgate aí positivo, já que a gente não está podendo trabalhar com essas ações de relacionamento, eventos, a experiência em si, né? Então, todo mundo fazendo as suas ações de solidariedade, não sem oportunismo em cima e tentando recorrer ainda para ter algum tipo de visibilidade num relacionamento melhor com a imprensa tradicional. Acho que se nosso mercado viver isso e todo o Brasil, a opinião pública, puder reverberar isso depois, quando a pandemia passar, acho que vai ser um grande ganho para todos nós. Várias coisas que foram ditas que eu queria complementar. A Fê falou aí um pouco sobre o público interno. Eu acho primeiro, a Sandra dá um banho de PR por todas as agências que ela passa. Eu falei isso para ela ontem no nosso grupo. Mas eu acho que a nossa área ela é muito maior do que o PR, né? Ela é uma área de comunicação corporativa, o que inclui um monte de outras coisas além do PR, um monte de coisa que a gente não vê, né? Então, neste momento, eu acho que uma parte muito importante é essa que a Fernanda tinha falado da comunicação interna. Pelo menos lá na agência foi uma coisa que a gente priorizou muito, que é tipo, o que os nossos colaboradores, como que a gente está agindo com os nossos colaboradores? Eles estão
sabendo todos os esforços que a gente está implementando para tentar passar segurança para eles. Vamos fazer lives com eles de quanto em quanto tempo para eles saberem que medidas foram tomadas, o que a gente está tentando, quais são as possibilidades de reverter, né, de enfrentar a crise, como que a gente vai tentar reverter essa situação que é negativa para todo mundo. Então, acho que esse é um momento aí da gente trabalhar muito em todas as frentes. Acho que a nossa área, eu acho que a área como um todo ela é valorizada, mas não exatamente por esse momento. Ela já vinha nesse processo, como você falou, mas eu acho que o conteúdo sim também foi valorizado. Eu, particularmente, como consumidora, voltei a assinar um monte de conteúdo pago, porque eu acho que, cara, se tem uma causa que eu quero abraçar é essa. Eu acho que a imprensa merece ser abraçada pela gente, que vem da imprensa, né? Assim, eu acho que a maioria de nós veio de jornalismo, é um momento que eu acho que eles estão dando um show, assim. Eu sou casada com um jornalista, eu babo, assim, acho que eles estão fazendo um baita trabalho, enfim. E acho que é um momento da gente abraçar mesmo o jornalismo. Acho que que o conteúdo é o que está nos guiando, a comunicação é o que está nos guiando no meio da crise. A comunicação de todas as formas, de RP, a comunicação interna, a produção de conteúdo por veículos sérios, acho que tudo isso tem que ser considerado. Então, de maneira geral, as conexões que a gente está fazendo é o que nos salva nesse momento, né, eu acho. Muitas vezes também a gente vê que as verbas de muitos clientes foram muito para influenciadores, não desmerecendo o trabalho deles. É claro que tem uma força gigantesca, mas a gente percebe que eles ganharam muita força e muitos veículos de credibilidade estavam sofrendo com a baixa. Então, acho que será que agora é a hora dessa retomada? Vocês já voltaram a assinar aqui vários veículos, né? Eu já falei, eu já tive essa conversa com alguns jornalistas, assim, que eu acho que é um momento de revalorização do jornalismo. A gente vinha numa onda muito blogueiro e tal, e é um momento de revalorização do jornalismo. Porque na hora que você precisa de informação que você confia, você sabe em quais marcas você vai procurar, né? Assim, gente, e eu acho que nunca a gente precisou nisso. E eu concordo com o que a Paula está falando. O que o blogueiro vai fazer? Porque que feed que você vai postar nesse momento? Quer dizer, né? Pois é. Além de tudo, ainda tem isso ainda. E aquele blogueiro que vai ficar postando foto tomando champanhe durante a quarentena, esse eu acho que vai ter sérios problemas, vai ter que se readequar, porque eu acho que a sustentação vai, não digo acabar, mas os padrões vão ser revistos, sim, daqui para frente. Eu acho que tudo é da proposta, né? Lógico que é legal a gente ter esse leque aí de conteúdo, porque aí eu acho que coloco tudo assim como contar histórias, como conteúdo, tudo faz parte de um pacote aí. Mas eu acho que isso já era no passado e é hoje, quando tem essas crises, isso é mais valorizado. Puxando assim, vendendo o meu cliente aí, vendendo a Léo Burnet, assim que começou a crise, uns dias depois, a Léo se uniu ao MindMiners e fez uma pesquisa de mercado. E realmente, uma coisa que todo mundo já estava enxergando é que as pessoas estavam assim acessando muito mais os veículos de informação, independente de em que meio eles estavam, né? Tanto o jornal impresso, revista, digital, TV. Enfim, a audiência das TVs aumentaram, mas assim, na hora que você vai perguntar para essas pessoas, todas realmente começaram a entrar muito mais na internet do que entravam, redes sociais, etc. Mas na hora que você pergunta assim, que tipo de informação você confia? É lógico que eles vão na imprensa. Eles gostam de saracotear ali nas redes sociais, eles acabam vendo muita informação através das redes sociais, eles são informados por ali de um assunto que virando pauta está acontecendo, mas aí o que eles fazem? Deixa eu ver se isso é real, deixa eu ver qual é. Aí eles vão para os veículos que eles acreditam que têm credibilidade. Então, assim, por mais que um influenciador possa te dar alguma dica, algum spoiler, por mais que você veja aquilo no Facebook, no Instagram, quando a pessoa quer realmente se aprofundar e saber qual é a real daquilo, isso pelo menos a pesquisa mostrou e a gente conversa com outras pessoas e sabe que é meio assim, as pessoas vão nos veículos, né, que têm credibilidade, que têm confiança, porque ali realmente elas vão ver uma informação séria, apurada, real. Então eu acho que é lógico que tudo tem o seu papel, a sua importância, a sua relevância, mas na crise, geralmente a gente procura aquilo que tem mais, que realmente, assim,
que volto na reputação, aquilo que se criou uma reputação e que as pessoas levam a sério, que criou uma construção de imagem eficaz. E também eu acho que a crise, lógico, até como a Luciana acabou de falar, ela vai mudar muitos hábitos, né? A gente aprendeu a lavar a mão, se a gente for ler lá atrás, por causa da peste negra. Foi ali que começou o hábito de que lavar a mão era uma coisa que ajudava a gente a não se infectar. E aí, crise vai existir, né, gente? Principalmente quando a gente pensa num país, quando a gente pensa no mundo e pensa no universo, sempre vai ter peste negra, Covid, tsunami, terremoto, e assim, a gente tem que aprender a lidar. E a comunicação, né? E aí eu acho assim que a vida é curta demais para a gente ter que aprender com os nossos erros. Vamos olhar aí um pouco como o mundo se movimentou, como tomou atitudes positivas e negativas, inclusive na comunicação corporativa, para que a gente tente fazer aí da melhor maneira possível, né? Tente sempre tentar acertar ao máximo. Acho isso. Gente, agora para finalizar, porque eu sei que todo mundo tem uma agenda bem ocupada, eu queria que vocês dessem uma dica de quarentena para passar o tempo, o que vocês estão fazendo, uma dica pessoal, e uma dica de boa comunicação. Como eu estou passando muito tempo, que me faz muito bem agora, é cozinhar. Eu sou apaixonada por cozinha, então eu fico testando um monte de receita, estou aproveitando para entrar em tudo que é site e consigo passar muito bem o tempo entretida com a culinária, fazendo um monte de coisa legal e comendo muito melhor. E uma dica de comunicação que eu dou, acho que tem um pouco a ver do que a gente acabou de falar agora, que é sobre a credibilidade dos veículos de comunicação. Eu acho que a gente está no momento ideal para conseguir posicionar e fortalecer o nosso posicionamento. Então, as agências e todas as marcas conseguem entrar nessa seara, levar em consideração a relevância dos veículos de comunicação para poder fortalecer a imagem dos seus stakeholders, do seu posicionamento e tudo mais. A minha dica é fazer algo que deixe a gente calmo, porque a gente precisa desse momento, né? Aqui em casa a gente gosta muito de plantas, então eu descobri vários sites que as plantas chegam pelo correio e é maravilhoso. Plantas, vasos e afins. E toda manhã a gente também faz um alongamento, põe uma música calma, uma meditação para pensar aí nesse momento, as coisas boas que a gente tem aí para pensar, para a gente não se apavorar e não focar tanto no vírus em si e nas possíveis consequências dele, que isso dá uma certa ansiedade na gente, né? E... Bom, a minha dica de comunicação é que a gente seja sempre muito claro, transparente, que a gente tenha um tom comedido e muito respeitoso nesse momento. Porque mais importante do que gritar aos ventos, o que as marcas têm feito, o que a gente tem feito, é o que de fato tem sido feito para tentar amenizar ao máximo possível os impactos dessa pandemia. E então é isso, eu acho que essa comunicação tem que ser feita com todos os públicos, a comunicação interna, muito pautada na proximidade com as lideranças, e a comunicação com a imprensa e redes sociais, tudo isso tem que ser de uma forma muito cuidadosa e respeitosa com esse momento. Momento em que a gente pode se reconectar com as raízes, voltar para o básico, sabe? Voltar para o que é essencial na vida. Eu acho que é um momento que a gente nunca teve tão conectado e que nunca foi as coisas simples foram tão importantes para a gente. Então, sei lá, eu achava que eu tinha que fazer funcional 3 vezes por semana, eu não tenho, eu posso jogar vôlei com a minha filha, sabe, dentro de casa, quebrar o vidro, tá tudo certo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa volta para o que a gente é de fato, para a nossa essência. E dica de comunicação, eu acho que nós somos de uma área acostumada a falar e que é muito importante a gente ouvir. E que neste momento, principalmente, é importante a gente ouvir. Tanto a sociedade quanto as nossas colegas, trocar, saber informação sobre as pessoas que a gente vai impactar. Eu acho que isso é muito importante para a gente saber dar o tom certo que a gente tem que dar nesse momento. Minha dica, assim, o que eu tenho tentado fazer é sempre pensar que tudo isso vai passar.
Eu não tenho nada específico que eu faço dentro de casa, aí todo dia eu acordo e faço tal coisa, não. Cada dia é um dia, então a gente estou vivendo dia após dia, mas eu sempre mentalizo, gente, isso vai passar. O que vão ser alguns meses para quem tem a vida toda pela frente? Nós temos a vida toda para viver, então eu sempre fico pensando assim, é só uma fase, daqui a pouco já está de volta, então eu já fico pensando como vai ser a volta, eu fico tentando pensar em coisas boas. Sobre dica de comunicação, eu acho que é 2 palavras. Eu acho que, primeiro, verdade. Nunca usar de uma coisa que não é verdade para se promover em nenhum momento, né? Especialmente no momento que a gente está vendo agora. E agilidade. Eu acho que assim, as marcas mais ágeis, que têm a melhor sacada, que estão se comunicando melhor com o consumidor, elas sim estão em vantagem. Eu gosto muito dessa coisa da marca que, se tem alguma coisa verdadeira para falar, tá falando com o consumidor. Eu prefiro do que aquela marca que, tipo, vira as costas para o consumidor, que sempre esteve presente na vida do consumidor e, de repente, virou as costas para o consumidor. Eu acho que o consumidor, ele está aberto a mensagens carinhosas, a mensagens de esperança, e mensagens alegres também, né? Eu acho que esse é o desafio das agências. Como levar essas mensagens para os consumidores que estão abertos a elas, sem parecer oportunista. Definitivamente não é uma tarefa fácil para as agências nesse momento. Uma dica que eu posso dar é algo que eu estou fazendo aqui no meu prédio. Eu moro num prédio de 18 andares. Eu tenho subido as escadas de incêndio igual uma louca e eu não cruzo com ninguém. E tem sido um exercício bacana. No início doía a panturrilha, agora não dói mais. Eu que não sou nada fitness, está sendo interessante, um jeito assim de me exercitar um pouquinho. E dica de comunicação, acho que uma comunicação interpessoal, o jeito que a gente fala com as pessoas, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, você está bem, você precisa de alguma coisa, sua família está bem, você está seguro, né? Nunca começar já aquela conversa, mesmo profissional, de sola. Eu tenho feito essa pequena introdução, assim, e tenho reparado que todo mundo também está um pouco mais jeitoso com isso. A gente tem que falar de trabalho, sim, com as pessoas, mas o que vem em primeiro lugar sempre é a pessoa que está ali, então sempre perguntar se ela está bem, se ela precisa de algum tipo de ajuda. Eu tenho 2 dicas pessoais. Uma como mãe, que é assim, não se estressem com os filhos, porque tá tudo atípico. Eu tenho muitas amigas, mães, e vejo o grupo de mães meio estressada porque acham que a educação que está vindo via digital, ela não tem a mesma qualidade que teria em loco. Gente, não se estressem, porque assim, eu até brinco, mas é uma real. Eles vão aprender o que tem para aprender em termos de conteúdo e eles vão aprender muito mais coisa em termos de vivência. E a minha brincadeira é o seguinte, fale sem olhar no dicionário, nós que somos profissionais da comunicação, o que é onomatopeia. Então, assim, tem muita coisa que a gente esquece. Não se estressem com essa qualidade de conteúdo, não se estressem com o tempo no videogame, desde que a criança não surte porque está tanto tempo na frente daquilo ali. É um mundo atípico, vamos tentar equilibrar, porque ao mesmo tempo a gente está aqui tendo que cuidar deles, cuidar de uma casa e cuidar do nosso trabalho. E aí, isso como mãe em relação aos nossos filhos, um olhar nosso para dentro, eu tenho lido algumas matérias, algumas coisas nesse sentido que é muito interessante. A gente às vezes não para respirar, sabe? Aquele respirar, aquele ato de respirar que faz com que a gente pare para pensar na nossa ação antes que a gente faça algo impossível. Seja mandar um e-mail, seja dar um grito, seja brigar com alguém. E, infelizmente, a gente está vendo um monte de pessoas morrendo porque falta o ar. Então, vamos respirar, calma. Essas são minhas dicas pessoais. E a dica de comunicação, brinque de pareça, para mim é comunicação. Essa é a dica. Eu gosto muito do livro Sapiens, embora eu sei que muitos cientistas ali contestem, mas, assim, eu acredito que um dos principais motivos realmente que a gente evoluiu, a gente chegou a ser esse ser humano que a gente é, porque a gente aprendeu e soube se comunicar. E eu acho que nesse momento a gente tem que usar isso em prática, gente, comunicação. Seja através dos 25 mil grupos de WhatsApp que a gente teve que formar por causa de trabalho, as lives, as reuniões, se comunicar o melhor possível para que a gente evite neuroses, desinformação e ruído. Essas são minhas dicas. Ai, gente, olha, muito obrigada. Estou tão feliz por ter reunido todas vocês aqui, porque são muitos anos na comunicação junto com vocês e realmente eu acho que se não fosse essa pandemia,
seria quase que impossível reunir todo mundo junto aqui, a não ser que a gente estivesse numa festa, tipo Caboré. De resto, seria bem difícil mesmo esse papo ter acontecido. Obrigada de verdade, adorei. Obrigada. Obrigada, Eli. Foi lindo.